Eu vou dar uma boa noite especial aqui para o Ovídio Santana, boa noite para a dona Gilda, que são trabalhadores muito queridos da nossa Casa Espírita e precursores dessa turma que está aí hoje. A nossa gratidão profunda a eles que trabalharam e continuam trabalhando no movimento espírita. Eu vou dar boa noite a todos que eu não falei o nome, que chegaram depois que a gente cumprimentou. Nossa amiga Tereza está sem microfone e sem câmera hoje. E numa noite muito especial, muito festiva aos nossos corações, porque no último dia 12 de agosto, agora, nossa casa, o Centro Espírita Antônio de Pádua, completou 93 anos de fundação. Então, desde 1928, essa casa vem abrigando corações, atuando, amparando, esclarecendo e socorrendo nos dois planos da vida, a nossa turma aqui, e nós somos muito gratos a todos aqueles que nos precederam, que sustentaram esse trabalho e permitiram que nós hoje, usufruindo dessa luz que nos chega, pudéssemos aqui estar conhecendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, é uma alegria muito grande para essa noite aqui estarmos. E a alegria é muito maior ainda, porque conseguimos que nossa querida Sandra Borba estivesse aqui conosco. Daqui a pouco ela vai falar para nós. E ela que é tão querida por esse Brasil afora, de vez em quando a gente tenta trazê-la. Ano passado ela falou para a gente na Jornada Espírita do Norte, do Espírito Santo, e a Zunara aí conseguiu garimpar aí na agenda tão concorrida, Sandra conseguiu estar aqui hoje para a gente. Então, simbolicamente, essa palestra de hoje comemora esses 93 anos, e para que a gente, assim, acalme os corações, a gente vai passar a palavra para o João Carlos, ele vai fazer a leitura e a prece inicial para nós. Nós pedimos a todos que gentilmente desliguem os microfones a partir de agora. João, por gentileza, meu amigo. E eu queria agradecer, obviamente, a todos os companheiros da Casa do Chico, que estão com a gente. Esse é um trabalho conjunto dessas duas casas, São Mateus, Guriri, e que, de forma tão fraterna, nossos trabalhos se entrelaçam. Essas palestras virtuais têm nos unido desde o ano passado, um trabalho belíssimo que a Tereza vem coordenando, e hoje estamos juntos, mais uma vez, dividindo aqui. João, por favor, faça a leitura e a prece para nós. Faço sim. Boa noite a todos. A leitura é um trecho de uma mensagem do nosso querido Emmanuel. É uma mensagem que está no livro Educandário de Luz, a psicografia de Chico. O texto, a mensagem, ela chama O Centro Espírita. O centro de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico, dedicado ao culto do evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham, sem perceber para a vida melhor. Então essa é a mensagem, um trecho dessa mensagem chamada O Centro Espírita. E é com ela que a gente convida para essa noite tão especial, para que todos nós possamos, neste momento, buscar intimidade com o nosso Mestre Jesus, com os nossos queridos benfeitores, com aqueles nossos irmãos que nos conduzem, que nos apoiam e que puderam nos trazer hoje a essa mensagem e a esse momento tão especial. Agradecer ao nosso Pai Eterno pela oportunidade da vida, pela oportunidade dessa reencarnação, que nos traz tantos aprendizados necessários a essa nossa caminhada. Agradecer também, especialmente nessa noite, pela Casa Espírita Antônio de Pádua, esse lar que nos acolhe, que entende
e que traz consolo aos nossos corações. E buscamos nessa paz, nessa noite também, a paz do nosso Mestre Jesus, que ele possa figurar em nossos corações, nos inspirando nessas lutas íntimas que sofremos todos os dias. E possamos com essa noite, com nossa querida Sandra, compreender, à luz do nosso evangelho cristão, essa mensagem consoladora do nosso Mestre Jesus, tão amigo, querido, o nosso Mestre, e que possamos sair aqui dessa noite com a compreensão que a cada dia, a cada momento nós buscamos da nossa vida. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, João. Se a pandemia nos trouxe grandes desafios, embates e dores, tem uma coisa que a gente vai ter que reconhecer. É a possibilidade de ouvir amigos do movimento espírita que dificilmente teríamos oportunidade de tê-los presenciais, pelas distâncias, pela locomoção. Então, em função disso, nós estamos muito felizes por receber hoje Sandra Borba conosco. Sandra Borba, de Natal, Rio Grande do Norte, grande trabalhadora do movimento espírita e particularmente do trabalho com a infância, essa semeadura fundamental. Sandra, muito obrigado por aceitar falar para nós essa noite. Eu vou cometer uma falha aqui, porque o título da sua palestra escapou aqui para mim, você vai relembrar para nós, e a gente passa imediatamente a palavra para você. Muito obrigado por nos ter aceitado o convite dessa noite. Que Jesus te abençoe. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os que estão aqui na janelinha, os que nos acompanham pelo chat, e boa noite àqueles que estarão também acompanhando, né, posteriormente, visualizando essas considerações que traremos na noite de hoje. Viver em Cristo. Viver em Cristo pelo menos é o que eu recebi. Nós gostaríamos, primeiramente, de parabenizar aí a escolha desse trecho tão simples que o João Carlos teve a oportunidade de ler, de um livro que nós reputamos como um dos livros mais importantes para nós do movimento espírita, pouco divulgado, que é o livro Educandário de Luz. É uma coletânea publicada pela Ideal, de mensagens só direcionadas à casa espírita e ao trabalhador da casa espírita. Deveria ser obra lida, refletida, meditada e principalmente vivida por todos nós que vivenciamos a experiência do movimento espírita da casa espírita. E, notadamente, queremos também registrar aí a colocação que o nosso João Carlos selecionou, quando Emmanuel nos fala do santuário. A casa espírita é um santuário. É uma expressão muito, muito forte, né? Porque, na verdade, ele também apresentará em inúmeras mensagens constantes desse mesmo livro que o centro espírita é a nossa seara de trabalho, mas é principalmente uma escola. Muito bonita a colocação que ele nos apresenta, escola de espiritismo, escola de almas, escola de evangelho, escola. E escola é o lugar onde a gente está aprendendo. Eu quero parabenizar o Centro Espírita Antônio de Pádua, da cidade de São Mateus, né? Porque estão nessa aprendizagem há 93 anos. Não é todo mundo que chega a uma idade tão bonita. Eu estava dizendo no início ao Fábio que aqui a nossa casa é de 1926, vocês são de 1928, aqui é uma federativa, né? Então, o pessoal do Espírito Santo é iluminado mesmo, né? Porque começa cedo, mas a questão não é começar. Nós temos também algumas casas que começaram até mesmo antes de 1926, mas não se perpetuaram, não é verdade? Então, nós observamos que iniciar uma tarefa não é tão difícil, embora possa ser difícil a depender do tempo, do contexto, obviamente. Mas a maior dificuldade ainda é mantê-la. E dificuldade maior ainda do que constituir, manter, é permanecer fiel.
ou seja, é a instituição, ela permanecer com o seu programa. No nosso caso, Jesus nos cometimentos do amor, Kardec na força da verdade, os nossos filtros, Jesus e Kardec, para que nós possamos seguir adiante no atendimento aos elevados objetivos que o Espiritismo tem e cujo braço operacional é exatamente o movimento espírita, né? Então, o movimento espírita é o braço operacional do Espiritismo, que é essa doutrina de libertação, de amor, de esclarecimento, e que nos convida, então, para que possamos viver a mensagem de Jesus de uma maneira mais plena, de uma maneira mais consentânea, de acordo com os nossos momentos atuais, os nossos tempos, a nossa história, a nossa cultura, enfim, a nossa trajetória ao longo desses séculos. Então, nós gostaríamos de parabenizar aos pioneiros em especial e àqueles que anonimamente tiveram a condição de fazer com que o Antônio de Pádua permanecesse firme e forte, claro, enfrentando dificuldades, naturalmente, enfrentando problemas, naturalmente também, mas está aí, 93 aninhos, e eu já me faço um convite, eu quero estar na programação do centenário, certo? Então, pedi a Jesus para poder permanecer encarnada para não estar comemorando através de mensagem mediúnica. Então, a gente, né, se convida aí, que é para ver se a gente consegue assegurar mais um tempinho aqui na carne, né, nas situações que nós estamos vivenciando. Mas vamos lá, então, um tema muito bom, um tema que nos remete a muitas reflexões, a muitas meditações, e a primeira coisa que nós buscamos é o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus ele nos diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Há alguns detalhes muito importantes em tão poucas palavras. Então, eu vim. Jesus nos diz que, de fato, ele está aqui entre nós, ele veio, ele desceu, entre aspas, né, das suas moradas celestiais, que nós nem conseguimos imaginar, e aqui lá está, mas pelo amor que nos tem, ele veio. Quando a gente vai a algum lugar, a gente tem objetivos, a gente tem finalidades, a gente tem interesses, a gente tem metas, né? E Jesus diz: eu vim. E isso é muito importante. E é muito interessante que, em uma de suas definições, ele vai dizer que é exatamente de lá. Eu acho tão interessante, fiz uma rápida pesquisa, encontrei em torno de 20 citações em que Jesus se autodenomina que é ou que tem, né? E uma delas é exatamente essa: eu sou lá de cima. Eu acho ótimo essa expressão, né? Vós sois daqui, ou seja, a gente é aqui de baixo mesmo. Eu diria, e que baixo, né? Mas vamos embora. Então ele veio. E conforme a Sagrada Escritura, Deus amou tanto o mundo que nos mandou o seu Filho. Isso é ótimo, né? Então, nos mandou e ele veio. Mas prestemos atenção. Na continuidade do pensamento expresso aqui pelo evangelista João, Jesus teria dito: para que todos. Isso é talvez um detalhe que escapa a muita gente, né? Jesus costumava usar essa expressão todos. Quando nós localizamos em Mateus, no último capítulo 28, o momento conhecido como a Ascensão do Senhor, fica, em especial para os evangelizadores, né, aquela expressão: ide e evangelizai, ou ide e ensinai a todas as gentes. Novamente aparece todos. Esse pronome aí, ele tem um peso muito forte, porque ele implica naquilo que hoje nós estamos trabalhando, né, no sentido da inclusão. O Evangelho de Jesus, tivemos a oportunidade de escrever um texto a respeito disso, está em um dos nossos livros, né? O Evangelho de Jesus é o Evangelho da inclusão. Ele quer que todos quem? Numa sociedade extremamente estratificada, diferenciada, né? Cheia de problemáticas sociais, políticas, econômicas, religiosas, nós vamos encontrar Jesus dirigindo a sua mensagem a todos. E é muito curioso também que, quando João pergunta, através de seus discípulos, a Jesus, se ele era o Messias, ou se deveriam esperar outro, ou seja, se ele também seria
um profeta que estaria preparando o caminho, né, do Messias, ele dá uma resposta a João que, pessoalmente, eu adoro. Ele manda dizer a João que coxos andam, cegos veem, leprosos são limpos, e o evangelho ele é ensinado a toda a gente. Novamente aparece aí o todo. Então, o evangelho é um evangelho da inclusão. Jesus não exclui. Jesus não exclui aqueles que eram os excluídos daquela sociedade de seu momento histórico. Quem eram os excluídos? Os pobres, né? Aqueles que não eram os chamados bem-nascidos, aqueles que não tinham os recursos financeiros elevados, aqueles que eram estrangeiros, as mulheres, as viúvas, né? Crianças também, muitas vezes desprezadas. Então, Jesus, ele de fato vem para que todos, olha que coisa bonita, que coisa importante, que coisa atual, que coisa necessária para a nossa vida, para que todos eles, o quê? Eles tenham vida. Eles tenham vida. Então, é importante registrarmos nesse momento o que significaria ter vida. Né? Essa vida a que Jesus se refere é um objeto exatamente da nossa reflexão nessa noite. O que significaria ter vida? Né? Então, vida, e Jesus dá uma qualificação a essa vida. Ele vai dizer vida em abundância. Então, a gente já sabe que ele veio para que todos, e não alguns, mas para que todos tenham vida e vida em abundância. O que significaria a palavra abundância? A gente tem alguns vícios de pensamento, vícios de linguagem. Quando a gente pensa assim na palavra abundância, a gente pensa no excesso. É estranho, né? A gente pensa assim, olha, a festa estava muito boa, tinha comida em abundância, ou seja, tinha comida demais. Né? Então, a gente muitas vezes tem um equívoco interpretativo pelo fato da gente estabelecer uma conotação de vício de linguagem ou de vício interpretativo. Então, quando a gente diz assim, poxa, Jesus disse que vinha nos trazer vida em abundância, é vida em exagero. Não, não é. A palavra abundância diz respeito a uma medida. A medida é plenitude e não exagero. Já começou a melhorar, né? Para nós, aí, esse campo interpreta. Todos tenham vida e vida em abundância. Vamos, então, substituir, como aparece nos exercícios dos livros dos meninos. Jesus veio para todo mundo, homem, mulher, estrangeiro, judeu, romano, para que todos tenham vida em plenitude. Essa é a expressão, vida em plenitude. A partir dessa colocação, que a gente sedimenta aí, pede para todo mundo ficar com ela, a gente vai fazer, né, a interpretação. Então, em primeiro lugar, o que seria para nós estar em plenitude de vida? Muita gente acha que plenitude de vida é ter uma boa conta bancária bem gordinha, né? Estar morando, né, naquele apartamento maravilhoso, ter aquele carro maravilhoso, tudo maravilhoso, e tudo passageiro, e tudo vai acabar, né? E tudo a gente vai deixar aqui. Então, essa plenitude não é plenitude sob o ponto de vista, agora, das chamadas coisas imediatas e materiais. Não é ter, não é possuir, não é poder esnobar, não é poder, né, apresentar àqueles que estão ao nosso derredor aquilo que nós detemos, aquilo que nós possuímos materialmente. Então, o que significa buscar a chamada plenitude de vida? Em primeiríssimo lugar, a plenitude ela é entendida no foco cristão, qualquer que seja, inclusive a denominação, como uma necessidade da criatura humana de alinhar a sua vida com os ensinos de Jesus. O que significa alinhar? Significa que nós vamos começar a tentar viver de conformidade com os seus ensinos. Ou seja, é a busca, primeiramente, desses ensinos, né? Por isso, a necessidade do estudo. Daí nós temos a célebre afirmativa Espíritas Amai-vos,
instruí-vos. E o próprio Jesus nos dizendo, conforme João também, agora no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Do equívoco, nos libertará do erro, nos libertará da ignorância. Então, é preciso que nós busquemos, sim, quais são esses ensinos de Jesus, né? Para que nós possamos alinhar a nossa vida com o Evangelho, com aquilo que o Evangelho nos propõe. Mas não basta apenas conhecer espíritas, amai-vos, ou seja, é preciso o esforço da vivência, ou seja, alinhar o nosso pensamento, claro, com os ensinos de Jesus, mas o nosso esforço. E lembrar com muita propriedade que esforço é uma palavra-chave na compreensão da doutrina espírita. Kardec vai nos dizer, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Aí tem gente que já se assusta só com essa expressão que é muito forte, transformação moral, né? Mas ele vai, como um bom pedagogo, complementar. Pelos esforços, esforço é o caminho. Transformação moral é o objetivo final, tá? Preste atenção. Transformação moral é o objetivo final. O método, ou seja, o processo, o caminho, é o esforço. É o esforço e o conteúdo para o qual, né, nós vamos direcionar o nosso esforço, está lá também. É exatamente transformação moral pelos esforços que emprega no sentido de domar as suas más inclinações. Então, as nossas más inclinações, elas são o foco do nosso esforço de transformação. Então, a gente lê para trás e aí dá tudo certinho, não é verdade? Então, esforço para viver, porque não basta o quê? Pensar, não basta adquirir essa compreensão intelectual dos ensinos de Jesus. É preciso esforço para viver essa mesma mensagem. Esse esforço vai requisitar da nossa parte um conjunto de atitudes, apenas para a gente lembrar. A prece, a meditação, não é? Vencer, em especial, os obstáculos que a vida nos apresenta como necessidade evolutiva. A doutrina espírita, ela é, de fato, a grande luz nas nossas vidas, porque nos apresenta a dificuldade, a problemática, não com aquele peso que, muitas vezes, demais orientações religiosas e até mesmo filosóficas apresentaram. Dificuldades, problemas, dores, sofrimentos são estratégias da pedagogia divina necessárias ao nosso processo de evolução, ao nosso progresso intelecto-moral. Então, o que vai ocorrer? Os obstáculos, eles serão necessários ao nosso processo de evolução. Então, imaginemos, né, que todo mundo merecesse a medalha de ouro da Olimpíada. Primeiro, não tinha medalha de ouro para todo mundo, claro, né? Nem tinha Olimpíada também, com a finalidade dela é exatamente diferenciar, né? Então, o que é que diferencia um atleta medalhista? É que ele chega à excelência no desempenho do esporte ou do desporto que ele vai praticar, que ele vai concorrer, na verdade? E aí a gente vê o que é o detalhe, né? Ou seja, um segundo. Eu lembro muito, eu gosto muito de assistir, que, por exemplo, o camarada vai nadando, mas ele chega, vai bem mesmo, você tem certeza que ele vai ganhar. Quando chega na hora de bater, o outro ganha. É o detalhe, né? Por quê? Porque há treinamento para nadar, mas há treinamento para bater. Como há treinamento também para virar. A gente pensa que aquilo todo mundo faz do mesmo jeito. Não. A chamada virada, né, a partir da disputa dos 100 metros, aquilo ali é tão estudado que a gente nem imagina. Então, a excelência do atleta olímpico, o medalhista olímpico, é o detalhe, na verdade. Emmanuel nos diz numa mensagem que nós somos atletas diferentes, né? Então, a gente vai aprender. Eu, pelo menos, estou na corrida de obstáculos. Tem gente que está aí em outros esportes. Eu estou na corrida de obstáculos, né? Aparece um obstáculo aqui, um obstáculo ali, é um problema familiar, é a limitação, outros estão enfrentando problema financeiro, as perdas, as doenças, né? Os testemunhos diante das pessoas difíceis que conosco convivem, outros enfrentando a depressão, enfim. Cada um tem o seu esporte, tá? Cada um tem a sua dificuldade. Eu gosto da corrida de obstáculos, viu, Fábio? Porque parece que envolve tudo, tá? Bem, e dentre esses obstáculos, ele é terrível,
ele é complicadíssimo. Né? Por quê? Porque é exatamente aquilo que todo mundo busca. Ora, o que todo mundo busca está lá em todos os estudos da psicologia, da filosofia, o que o homem busca, desde que se fez entender a si mesmo, é a chamada felicidade. Todos nós queremos ser felizes, tá? Tanto é que hoje tem toda uma área de pesquisa, não sobre o índice, por exemplo, de desenvolvimento econômico de uma nação, né? Mas também existem pesquisas sobre o índice de bem-estar da pessoa. Isso é uma outra coisa muito interessante, porque não é só, por exemplo, o índice econômico que vai trazer a felicidade. Quantos não dariam a sua própria fortuna para ter mais sossego, para ter mais paz, para ter um filho equilibrado, uma filha, né, equilibrada e assim por diante. Então, o que é que ocorre? Nós todos fomos criados simples, ignorantes, todos destinados à perfectibilidade, e essa perfectibilidade se traduzirá por felicidade. Então, todos estamos em busca da felicidade. É uma novela antiga que tem, 1900 antigamente. Acho que a Vilma deve ter ouvido falar dela. Então, o que é que ocorre? A gente vive em busca da felicidade, só que é um problema devido às nossas condições espirituais, às nossas limitações, nós não conseguimos ver direito. No popular, a gente tem miopia, né? A gente tem astigmatismo, né? A gente tem tudo que é doença dos olhos. E tem muita cegueira também, né? Então, o que é que ocorre? A gente muitas vezes vê felicidade onde ela não está. Então, vê a felicidade na coisa material, vê a felicidade numa relação afetiva que, de repente, pode não ter continuidade. Então, de repente, vê a felicidade porque tem a maternidade, biologicamente falando, a promoção, enfim, cada um de nós aqui que acompanha esse momento poderá dizer, né, disso aí. E é claro que nós buscamos também felicidade sob o ponto de vista material, mas o Livro dos Espíritos, mais uma vez, vai nos ajudar quando Kardec pergunta sobre usufruir, ter a felicidade. O Espírito Verdade ele é ótimo, porque ele dá logo a cacetada, com todo respeito, a cacetada fraternal. Ele diz que ninguém vai ser feliz totalmente, mas nós podemos ser tão felizes quanto nos permite a nossa condição evolutiva. Então, isso significa, sabe o quê, minha gente? Aprendizagem. A gente não vai conseguir ser feliz se a gente não aprende a ser feliz aqui, feliz ali, feliz adiante. Aí faz calor ou faz frio, Fábio? Aqui é quente. Pronto, aqui também. Então, felicidade de quem vive num lugar quente, como o nosso, é a brisa. Aqui é a brisa. A gente tem uma brisa, todo mundo tem inveja do litoral nordestino por causa da brisa, né? Muito bem. Então, felicidade é a brisa, é o ventilador, é a mão até para abanar, é o banho frio, né? É o ar-condicionado, certo? E para quem está lá no frio, tem muitos irmãos nossos que estão padecendo no frio. Então, no frio é o quê? É o agasalho, não é verdade? O caldo, a sopinha quente, né? A lareira, ok? O aquecedor. Ainda me lembro quando eu fui uma vez a Santa Catarina, foi. Era um frio danado. Então, a pessoa dizia, vamos sair, pessoal, uma vez animado, porque à noite não tinha nada, vamos sair. Eu disse, meu objeto de prazer nesse momento é um quarto com aquecedor. É só. E alguém me empresta um casaco de vergonha, porque no Nordeste a gente não compra casaco para frio, né? Então, a gente compra só aquela besteirinha. Então, a nossa necessidade, ela vai apontando onde está, por exemplo, aquilo que nos torna felizes. Mas, obviamente, nós vamos ter também o quê? Nós vamos ter esse processo para o quê? Aprender, primeiramente, a valorizar. Hoje, se fala muito, se estuda muito, na chamada psicologia positiva, né? A questão da emoção preventiva, a gratidão. Então, a gente vai começar a ser feliz exercitando a gratidão. Então, eu sou grata a vocês pelo convite, adoro o Espírito Santo, tenho grandes amigos, tenho almas que estão morando em meu coração faz tempo, então tenho certeza também que sou querida pelos meus irmãos aí do Espírito Santo, né? Então, a gente se sente feliz, a gente se sente grato por isso. Então, a felicidade
a gente vai descobrindo na medida em que a gente vai o quê? A gente vai, né, evoluindo, ampliando. É como se fosse, na verdade, voltando ao esporte, uma grande escalada. A gente não consegue vislumbrar o cenário, mas aqueles que são muito corajosos, né, eu espero que sejam só corajosos, aqueles que fazem as escaladas, inclusive profissionais, em razão, né, de um desejo de alcançar as alturas, então, quando o indivíduo chega lá em cima e vê, né, a planície, deve ser uma sensação, eu entendo que deve ser uma coisa maravilhosa, né? Eu não tenho coragem, não, que eu tenho medo de altura. Mas vamos lá. Deve ser uma sensação extraordinária você ver. Porque você alcançou, porque você enfrentou a dificuldade, porque você superou a dificuldade, porque você se superou. Então, é mais ou menos o que acontece conosco em nossa trajetória de evolução. Então, para a gente alcançar, meus queridos amigos e irmãos, a plenitude, que é essa vida em abundância a qual Jesus se referia, é preciso escalar a montanha do progresso. É preciso ter algumas atitudes importantes, tanto no que diz respeito ao futuro, ao presente, como ao passado. Então, vamos rapidamente identificar alguns dos problemas que entravam a nossa vida em plenitude, ou seja, que retardam, que não nos permitem viver em plenitude. Vamos lá, um probleminha, e eu espero que ninguém tenha, mas eu tenho que falar, tá? Primeiramente, fixar-se no erro. É um problema. Tem gente que fica martelando, né? Martelando, martelando, martelando. Não sei se aqui alguém assistiu um filmaço com Robert De Niro chamado A Missão, The Mission, né? Que tem uma trilha sonora belíssima, maravilhosa, paisagens, ganhou prêmios na área de fotografia, e mostra exatamente a situação de um companheiro, né, que era um caçador de escravos, inclusive, e ele, então, sai para fazer as suas caçadas e tudo mais, e ao voltar descobre que o irmão, que era uma verdadeira paixão, um amor da vida dele, né, era o amante da esposa. E aí desafia o irmão para uma luta, ele é muito mais experiente, ele mata o irmão. O sentimento de culpa invade. Joana de Ângeles nos diz que nós temos que nos libertar do sentimento de culpa pelo trabalho, pela renovação, pela aceitação, vamos dizer assim, das dificuldades e limitações, mas pelo enfrentamento no sentido dessa superação. Então, o que é que retarda muito a nossa vida em abundância? É a fixação no erro, a fixação na culpa, a fixação no passado. Há pessoas que vivem de passado e não são funcionários de museu, né? Não são estudiosos da museologia, nem de história, tá? Mas ficam ali, agarrados no passado. Então, é preciso olhar para frente. A vida, ela se multiplica, ela aí está. A noite foi negra, sim. A madrugada foi escura, sim. Mas a alvorada vai chegar. Então, cuidado. O passado, a gente aprende com ele, ou deve aprender, né? Então, a gente vai recordar o passado para ver o que foi que a gente aprendeu. Mas a gente não pode se fixar, principalmente em erros. Não, nós vamos nos fixar no futuro. Kardec já dizia, o passado é muito pouco, o futuro é tudo. Então, a gente vai se fixar no amanhã, preparando um hoje de o quê? De novas atitudes, de novas maneiras de encarar a vida, né? De novos progressos no campo da moral. E aí a gente vai deixando passar, porque a própria vida vai cobrar. Segundo ponto importante, a gente não é merecedor, né, de coisas extraordinárias sem esforço. Tem gente que tem umas certas patologias, né, já estudadas no campo da psiquiatria, em especial, elas acham que o mundo todo tem que servi-las. Na família ou no ambiente profissional, e até no ambiente espírita, a gente conhece alguém assim, tenho certeza, todo mundo conhece alguém. Então, é essa pessoa que tem, para uns, a chamada síndrome de borderline, para outros, tem outros distúrbios, outros nomes, mas a ideia é essa, o mundo todo deve a ela, ou seja, né,
É como se ela fosse merecedora de tudo. Coisa estranha, né? Então, é como se Deus... E sim, tem uns que gostam, inclusive, de fazer trato com Deus, né? Tem exigências descabidas com o divino, e aqueles outros que adoram fazer transações negociatas com Deus. Deus, faça isso, que eu faça aquilo, faça isso, que eu faça aquilo. É uma coisa assim doentia da nossa parte, né? Então, essa situação faz com que, muitas vezes, a pessoa ela comece a criar também as chamadas expectativas e sonhos fora da realidade, fora das chamadas próprias possibilidades de realização da criatura. Então, isso vai fazendo com que a criatura se sinta cada vez mais infeliz, e, consequentemente, não se abra para as oportunidades da vida, não saia em busca dos seus sonhos. Claro, os sonhos são difíceis? São, claro que são, né? As dificuldades, as expectativas, elas nem sempre elas serão alcançadas por nós, sim, mas nós vamos caminhando nas possibilidades, né? Mas também com bom senso, para saber o que é que a gente pode e o que é que a gente não consegue, o que é que a gente, de repente, não pode, deixa para depois e assim por diante, não é verdade? Outro ponto importante é quando a gente não se conhece e também não tem nenhuma empatia pelo outro. Aí a gente está atrapalhando a vida da gente e do outro. Quando a gente não tem, então, atitudes de compreensão, de tolerância, né? A gente se senta no egoísmo, uma amiga nossa chama o egoísmo feroz, né? Porque o egoísmo em si já é complicado. E quando ele é exacerbado, é egoísmo feroz, ela dizia, né? Então, isso tudo vai criando na criatura um sentimento estranho em relação à vida, um sentimento estranho em relação aos outros, a convivência, ela não consegue, então, encontrar a sua plenitude. Bem, outro ponto importante, né, é achar que vida boa é a vida sem problemas. É outro equívoco de compreensão muito grave. Jesus nos disse, está lá no Evangelho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não disse, tende bom ânimo, eu vou afastar a aflição. Não foi isso que ele disse. Não é verdade? Então, a gente tem que entender direitinho, foi o que Jesus falou. No mundo tereis aflições, claro. Em especial nesse mundo, meu Deus, provas e expiações, espíritos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, marcados principalmente pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela indiferença. Então, a gente quer o quê? Né? A gente quer que é uma vida boa, a vida sem problemas. Não existe isso. Isso é tão importante que hoje, em toda a área da psicologia, da pedagogia, se trabalha para que, desde cedo, a criança ela possa enfrentar o quê? A decepção, ela possa enfrentar o fracasso, ela possa enfrentar a situação difícil e não se criar a famosa redoma, que é uma ilusão. Ela, na verdade, não é vida em plenitude, não é vida em abundância, ela é vida imaginária, né? E, de repente, o primeiro problema, a criatura não sabe conviver e não sabe enfrentar. Nunca vimos tantos suicídios, em especial adolescentes. Essa semana saiu no Brasil todo, adolescente, né? Filho de uma cantora aqui, sertanejo, forró. Bem, adolescente, a dificuldade apareceu, não consegue enfrentar a dificuldade. Por N razões, que não nos compete aqui, obviamente, analisar, nem é o nosso papel, mas só estamos enfatizando como a criatura humana, de modo geral, ela tem dificuldade em lidar, né, com o fracasso, em lidar com o problema, com o desafio, com a decepção. Tudo isso faz parte da vida. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe o que significa bom ânimo? Ânimo, energia. Tenha boa energia. Né? Ou seja, tenha coragem de enfrentamento. O problema está aí, a dificuldade está aí, vamos lá. A grande pesquisadora Marie Curie, que ganhou, inclusive, 2 prêmios Nobel em áreas distintas, ela usou uma expressão que todo dia eu digo, né? Ah, meu Deus do céu, eu tenho que seguir o exemplo de Marie Curie. Ela dizia assim, problemas
existem para serem resolvidos, né? Então, nós temos que buscar exatamente essa postura, essa atitude da coragem. O que é que a vida nos pede? Nos diz Emmanuel, coragem. Nos diz André Luiz, coragem. Nos fala Joana de Ângeles, coragem. Então, esse bom ânimo a que Jesus se refere é a coragem de enfrentamento. É a coragem de poder o quê? Entender que a dor, que o sofrimento, que a luta, tudo isso faz parte do nosso processo. E que nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter fracassos, sim, nós vamos ter momentos difíceis, sim, também. Mas nós estamos no processo, no caminho. E o Espírito Bezerra de Menezes, inclusive numa mensagem recebida aí em Vila Velha, em 1982, ele dizia pela mediunidade do nosso saudoso Júlio César Grande Ribeiro, isso ele falava em relação aos evangelizadores, mas podemos espalhar a situação para todos nós. Jesus age conosco, prestemos atenção, com ternura e proteção. Acho lindas essas expressões. Jesus nos protege e nos protege eternamente. Então, é preciso entender que é preciso enfrentar, é preciso ter coragem. Outro problema que faz com que a gente, né, não consiga, de repente, encontrar esse caminho de viver em plenitude é achar que a gente pode ser feliz sozinho. É, de repente, a gente querer se livrar das pessoas que estão ao nosso lado, que nos causam problemas, que, de repente, podem nos fazer sofrer. Isso é um problema grave. E, para finalizar essa relação horrorosa, né, esse checklist horrível, é viver sem propósitos ou viver sem metas elevadas. Há criaturas que não encontram motivos, sentidos para a sua vida. Aí, exatamente, né? O problema, a dificuldade, a dor, o sofrimento, a decepção, a humilhação, o desemprego, enfim, tudo pesa demais. Tudo é como se, né, desabasse sobre a criatura. Então, esses são, grosso modo, rapidamente, algumas coisas, alguns obstáculos que nos impedem a encontrar, né, essa vida em plenitude. Bem, agora vamos encontrar a vida em plenitude, a vida em abundância, para a gente aprender a viver em Cristo. Vamos situar algumas coisas. Primeiro, conhecer-se. Está lá. Santo Agostinho colocou para nós, no Livro dos Espíritos, a chave do progresso individual é o autoconhecimento. Se eu não tenho o meu autoconhecimento, está difícil saber minhas metas, meus sonhos, meus limites, minhas possibilidades. Eu fico à deriva, eu vou para qualquer lugar, eu não tenho posturas, metas, sonhos, enfim, eu não tenho caminhos que eu queira dizer, é esse caminho que eu vou. Então, o autoconhecimento, a chave do progresso individual. Outra coisa fundamental para nós, em especial nesses dias de pandemia, temos vivido isso de modo muito pesado, muito duro às vezes. Temos que aprender a nos cuidar. Cuidar-se. E cuidar também, né, uns dos outros. Nós ainda temos aqueles que não se preocupam com os outros. Eu fui com a neta aqui ontem, à noite. Vó, quero comer pizza. Lá vai a avó, né? Você sabe que vó é uma mãe que se abestalhou irreversivelmente, né? Bem, e lá fui eu. Quando eu cheguei, eu disse, meu amor, a gente vai pegar a pizza e vai para casa. Porque, olha para aí, menino, não existia pandemia, porque era uma aglomeração, era gente saindo pelos bueiros. Era pequena, olhou para isso. É mesmo, vó, é melhor a gente pegar e ir embora. Vamos embora. Então, o que acontece ainda é o desrespeito que as pessoas têm. Elas não se cuidam e elas também não sabem cuidar dos outros, não é verdade? A pandemia não passou, tá? A gente está aí. A gente vai conviver com essas situações ainda bastante tempo, principalmente se não aprendermos isso, né? Então, quando a gente se conhece, quando a gente procura viver se cuidando do outro, a gente está no bom caminho. Obviamente que para que a gente atinja esse viver com Cristo, ou em plenitude,
se tornam fundamentais bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Evocaríamos aqui a famosa trilogia do grande mestre Pestalozzi: cabeça, coração e mãos, não é verdade? Então, cabeça, coração e mãos envolve o quê? Bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Boas ações implicam em sermos o quê? Sermos solidários, em especial nesses dias em que vivenciamos a dor de tantos amigos e irmãos, tantas perdas. O que é que temos feito? Qual a parte, né, que nos competiu e nos compete ainda nessa pandemia para vivenciarmos o espírito fraternal, solidário, amigo, não é verdade? Então, é preciso ser solidário, é preciso aprender também, sempre que nós estamos aqui vivenciando uma experiência que tem objetivos muito definidos, ou seja, reencarnamos para quê? Para progredir. Progresso completo, está lá no Livro dos Espíritos, parte 3ª, que envolve progresso intelectual, progresso moral. É o nosso objetivo. Então, é necessário viver e conviver e transitar na Terra como quem sabe não, como quem tem certeza de que é um espírito imortal, em trânsito evolutivo. Se nós conseguirmos entender isso, nossa vida terá recebido uma outra repaginação. Quando nós nos compreendemos de fato como espíritos imortais, que temos um passado, que estamos no presente e que teremos um futuro, então a vida, ela significará para nós algo muito mais rico, muito mais amplo. É exatamente esta, dizem os espíritos, a grande finalidade do espiritismo em nossa vida. Ou seja, nos apresentar essa ideia de vida imortal, mas, ao mesmo tempo, também de vida que continua, de vida que se manifesta do lado de cá e do lado de lá, mas sempre com esse objetivo, o objetivo do nosso progresso. Então, meus queridos amigos, estimados irmãos, são caminhos para que nós alcancemos a chamada vida e vida em plenitude. Mas talvez alguém pense assim: ai, que bom, gostei, Sandra, das falas, tá ótimo, mas eu queria uma coisa mais miúda, eu queria uma coisa mais objetiva, mais para o meu cotidiano. Pois é, então a gente vai lá, né? Vamos para o cotidiano? Primeira coisa, não é exatamente o cotidiano, mas está no cotidiano. Qual é o objetivo da nossa vida? A gente reencarnou para quê? Tem uns que acham que é para se divertir, outros que acham que é para enriquecer, outros que acham que é para, né, usufruir o que pode usufruir. Não. Nós nascemos, nós reencarnamos na visão espírita, e está lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus dizendo qual é a nossa finalidade: serem perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E na questão 167, nos responderá, né, o Espírito Verdade a Kardec, quando indaga sobre a finalidade da reencarnação, e a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então, a gente já sabe que não está na Terra bem por acaso, tá? A gente não está para sofrer, tem gente que adora. Lembro muito da música do Gonzaguinha, né? Tem gente que acha que viver é sofrer, é só sofrer. Eu prefiro a resposta das crianças: é bonita e é bonita. Então, é bonita porque se direciona ao espírito imortal. Então, é preciso que nós tenhamos essa convicção de que nós somos espíritos em trânsito, em processo evolutivo. Ah, Sandra, mas tem tanta coisinha miúda. Por exemplo, tem tanta gente chata na vida da gente. Tem gente que nos persegue, né? Tem gente que nos calunia, tem gente que nos odeia. O que é que a gente faz? Jesus respondeu: fazer o bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque os que não procedem assim são aqueles que, na verdade, não conhecem, de fato, a mensagem do Evangelho. Ah, mas meu irmão peca contra mim, ou seja, age errado comigo. Perguntou Simão Pedro: o que é que eu faço? Jesus respondeu: perdoa. E Pedro: Senhor, até 7 vezes?
não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mas eu estou chateado com alguém, eu e um amigo, um irmão, um familiar, estamos com um problema. Jesus, será que disse alguma coisa? Sim, ele disse que a gente deve se preocupar em se reconciliar com o adversário, enquanto está a caminho com ele, para que ele não nos entregue ao juiz. Sandra, eu também estou meio depressivo, o que é que eu faço? Jesus também disse, recolhe-te a um lugar próprio do teu coração. A gente diz isso, é uma espécie de deserto interior. Mergulha, faz a reflexão interna. Então, o Evangelho, meus amigos, meus irmãos, é um repositório de orientações para as nossas condutas. Olha aí, seja o vosso falar, sim, sim, não, não, nos mostrando a necessidade de um comportamento íntegro, honesto. Quando Jesus nos narra as famosas parábolas, ali nós encontramos a nossa vida espelhada, as nossas atitudes equivocadas, o filho pródigo que pega parte da sua herança e vai embora viver de forma dissoluta, e depois vem para aquela região, fome, e ele tem que voltar, mas não é voltar só, ele tem que se arrepender, ele tem que resgatar para poder voltar e assumir a condição do filho. Então, Jesus, nos seus ensinos, o Sermão do Monte, em especial Mateus 5, 6 e 7, o grande resumo, e de modo específico, as lições que vão aparecendo aqui e ali, são verdadeiramente lições para nós, lições que vão repercutir no nosso dia a dia. Nós, me permita aí, o Fábio e os nossos irmãos, tivemos a oportunidade de lançar agora, no começo de julho, a nossa nova obra chamada Perguntas que Jesus nos fez. Publicação da editora Frater, né, cuja renda será revertida para o Remanso Fraterno, obra social da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói. Nós selecionamos 20 perguntas que Jesus nos fez. E essas perguntas são excelentes para nós, para o nosso dia a dia, para que nos ajude a escolher caminhos. Jesus nos indaga, por exemplo, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que pergunta, não é? Então, se a gente está diante dessa ânsia, essa volúpia de ter, olha a pergunta de Jesus. Jesus, em certo momento, tem uma experiência muito curiosa. Ele cura 10 leprosos ou rancenianos, que é a terminologia mais correta de utilizar, né? E então eles vão, mas um volta e agradece. E Jesus diz assim, mas não eram 10? Onde estão os outros 9? É uma pergunta para nós. Nós estamos aprendendo a ter gratidão pela vida. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, olha a orientação que ele dá para ela, que inclusive é meio atrevidinha, ela meio dá uns fora aí no Senhor, né? É só a gente procurar a mulher samaritana, a gente vai ver os diálogos dela com Jesus. E ele vai dizer para ela que ele é o Messias, ele se desvela para ela e vai dizer que Deus precisaria ser adorado, não ali no Poço de Jacó, na Samaria, nem tampouco no Templo de Jerusalém, mas em espírito e verdade, ou seja, no interior do nosso coração. Será que a gente está procurando isso, né? Então, a gente está buscando, de fato, né, os caminhos na nossa vida, as escolhas, as posturas, mediante os valores do Evangelho, traduzindo tudo isso, nós estamos buscando viver em Cristo, porque viver em Cristo é viver, como dissemos no início, em plenitude. E viver em plenitude é viver harmonizados com os ensinos do Evangelho, através de quê? Do nosso esforço, o nosso esforço permanente para nos tornarmos melhores pessoas. Mas gostaríamos de finalizar as nossas considerações lembrando uma figura que disse algo muito interessante sobre esse viver. Paulo, o apóstolo dos gentios, que em dado momento disse, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa afirmativa de Paulo, ela é muito vibrante. Ela é tão vibrante que eu faço uma convocação aqui aos queridos irmãos para 2 leituras, quando puderem. Primeiro, a leitura do capítulo 13, Coríntios 2.
mais lá para o fim, né? A partir do versículo 20, quando Paulo apresenta um currículo dele. Os açoites, as prisões, as fomes, os perigos do mar, de terra, os perigos dos falsos irmãos, as preocupações. Ele apresenta um currículo porque ele está procurando argumentar com os nossos amigos lá de Corinto daquela época. É belíssimo. Eu intitulo isso o currículo de Paulo. Mas gostaríamos também de, na segunda parte, de Paulo e Estevão, a despedida de Paulo no porto de Cesareia. Eu não estou lembrada exatamente agora qual é o capítulo, já está mais no fim, tá, do livro, quando ele vai para Roma. E Lucas o está acompanhando. E o momento, meus irmãos, prepara o lenço, é de uma beleza extraordinária. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, pessoas de muitas localidades foram se despedir de Paulo, após anos e anos de dedicação à causa do Evangelho. Até Maria foi lá se despedir dele. Então, é tanta manifestação de amor, né, que Lucas diz assim para ele: nunca na minha vida vi e senti tamanha emoção. Vou registrar para o futuro, para a posteridade, o quanto foste amado. Até aí está tudo bem, né? Está tudo bonito, tudo ótimo. O melhor é a resposta de Paulo. Não, Lucas, não. Não me deis virtudes que eu não tenho. Olha, que capacidade. Registre, sim, os meus erros, para que aqueles que são os trabalhadores do Evangelho possam ver a grandiosidade de Jesus, que me tirou do meu erro, da minha sombra e do meu crime para as luzes do trabalho com ele. Gente, é absolutamente emocionante ler. Paulo esteve lá no finzinho, está lá, Porto de Cesareia, ele está viajando, é a viagem, né, final que ele faz para Roma. Então, meus queridos e amados irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua, 93 anos. O que Paulo disse naquele momento a Lucas, dizendo para ele o seguinte, que os trabalhadores do Evangelho não pensem que terão o quê? Facilidade. É o que eu gostaria de dizer nas minhas despedidas a vocês. Não teremos, nem no Antônio de Pádua, nem nas nossas casas espíritas, muito menos no movimento espírita que passa por momentos tão tumultuados. Nós não teremos facilidade. Mas vamos ler no 2 Coríntios, capítulo 13, currículo de Paulo, para que nós possamos aprender com ele o que é viver em Cristo. É viver em plenitude, é viver se superando, é viver, enfim, direcionando a nossa vida de conformidade com os valores do Evangelho. Parabéns, São Mateus, parabéns, Antônio de Pádua, parabéns a todos e prossigamos para frente e para o alto. Abraço no coração de todos. Querida Sandra, que gratidão imensa por seu carinho e sua disponibilidade de falar para nós nessa noite e nos trazer esse incentivo grandioso para ajustarmos a nossa vida a fim de vivermos em Cristo. Muito, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, abusando um pouquinho. Eu vou apenas deixar um recadinho. Semana que vem, nós teremos Lieber Fayá, filho de Lacordaire Fayá, que vai nos falar sobre educação para o alto amor. Palestra maravilhosa também, semana que vem. As pessoas estão aqui agradecendo você, Sandra, e dizendo o quanto a exposição... Leiber, muito bom menino. Isso, um abraço para ele. A minha pronúncia aqui... Não é Leiber. Gente, eu quero agradecer a todos que vieram conosco nessa noite. Nós temos companheiros de fora de São Mateus, nós temos amigos da Bahia, de Vitória, de Natal e de outras localidades aqui reunidos com os laços do coração.
muito felizes por nos abraçarmos nessa festa espiritual. Nós estamos online, mas não quer dizer que as nossas vibrações sejam menos autênticas e menos verdadeiras e gratas por esse momento. Obrigado à Casa do Chico pela parceria nesse encontro online. Obrigado a todos os trabalhadores do Antônio de Pádua que estão presentes, aqueles que não puderam estar, do presente, do passado, desse plano e dos outros planos também. Na certeza que sem eles, esses trabalhos não se realizariam. Muita luz para todos, meus irmãos. Nós vamos pedir à nossa querida Sandra que faça a prece de encerramento. A gente agradece ela de coração a disponibilidade. Eu anotei aqui, viu, Sandra? 100 anos de Antônio de Pádua, eu não esqueci, não. Vocês estão de prova que ela falou que quer estar na nossa comemoração. Então, até lá, daqui a 7 anos, mas a gente vai se ver muito até lá. Nós vamos laçar você em outros encontros também. Ok. Um beijo a todos. Por favor, faça a nossa prece de encerramento, por gentileza. Com certeza. Amados amigos e irmãos, neste momento em que nos reunimos, simbolicamente nas comemorações de 93 anos do Centro Espírita Antônio de Pádua, queremos registrar, primeiramente, a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho que todos temos, encarnados e desencarnados, na seara do Senhor. 93 anos de esforço, de dedicação, de serviço anônimo de tantos, para que a tua obra, Senhor, agora apresentada sob as luzes da doutrina espírita, possa se espalhar, levando esclarecimento e consolação a todas as gentes. Se conosco, infundindo em nossa intimidade o desejo sincero de trabalhar e servir por amor ao teu nome. Auxilia-nos nas nossas fraquezas, dificuldades, limitações, porque tu tens, Senhor, o amor que estabelece a ponte entre a nossa inferioridade e a nossa trajetória de perfectibilidade definida por Deus nosso Pai. Somos filhos da luz e necessitamos, desse modo, entender que tudo aquilo que enfrentamos, que passamos, que vivenciamos, integra o nosso currículo de disciplinas muitas vezes difíceis, mas necessárias para que prossigamos para a frente e para o alto, a fim de aprendermos um dia a viver em ti. Evocando a figura de Paulo, que nos dizia que a grande finalidade, o grande desejo do Mestre é a convivência ou a vivência com o seu Mestre. Nós, na condição de humílimos trabalhadores, pequenos servos, muitas vezes mais trabalhosos do que trabalhadores, almejamos, Senhor, um dia o encontro definitivo contigo através da vida em plenitude. Abençoa todos os que estão neste momento, as suas famílias, aqueles que se recomendam às orações de cada um, bem como a todos aqueles que terão a oportunidade futura de, através da tecnologia, ouvirem essas considerações. Se conosco, abençoando-nos, pois, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Um abraço a todos, queridos irmãos. Obrigados pelo carinho, pela presença. E que Jesus nos abençoe numa semana de muita paz a todos. Obrigado, Sandra. Obrigado, amigos. O pessoal está escrevendo aqui no chat agradecimentos, abraços. Eu agradeço a todos.